Olá, tive um probleminha aqui, acabei de retornar. Boa noite para vocês, boa noite a todos e todas que estão chegando aqui, né? Nessa live especial que a gente está aqui iniciando e a gente vai falar um tema bem específico hoje que é sobre o professor e sobre os desafios, né? De ensinar, de educar nesse momento de pandemia. Então, para você que está chegando aqui pela primeira vez, eita, deu um nó aqui na língua. Meu nome é William, sou psicólogo clínico. Atualmente estou trabalhando na área socioeducativa, eu sou funcionário público também. Estou aqui na cidade de Arco Verde, que é o portal do Sertão, a porta de entrada do Sertão, aqui no interior de Pernambuco, logo depois de Pesqueira, né? Arco Verde. Boa noite a todos, obrigado por chegar até aqui. Muito legal ter vocês aqui para a gente ter uma conversa, né? E é assim que a gente começa essa live, né? Quem me acompanha, você pode dar uma olhada lá depois nos meus vídeos, né, que estão salvos ali de lives, tanto no Instagram como na página do Facebook. Geralmente a gente tem falado um bocado sobre esse momento de pandemia, né? E a ideia é a gente conversar aqui, a gente fazer uma conversa, né, simples, né, sem complicar demais, né? O psicólogo gosta de usar muito psicologuês, mas a gente vai conseguir fazer isso aqui bem tranquilo. E a ideia é que a gente está conversando sobre a ansiedade, esse momento de pandemia, e como a gente está lidando com essa situação, né? Já foram o quê? 6 meses passaram. E a gente, graças a Deus, conseguiu sobreviver. Infelizmente, muitas pessoas perderam suas vidas, né? E estamos lidando ainda com medo, com ansiedade, né? Sem saber do que será daqui a algum tempo, né? Do como vai acontecer. E o jornal já fala muito sobre vacina, por exemplo, e a gente já está ansioso esperando essa vacina aí chegar, né? Mas bem, o tema hoje não é vacina. A gente vai falar um pouquinho sobre a dor, né? Essa ansiedade hoje que está envolvida nesse processo de ensino, aprendizagem de professores, né? Como é que o professor ele tem vivenciado esse momento que precisou refazer, se reinventar nesse momento de pandemia, né? A realidade foi essa. Então, boa noite a todos que estão chegando e a todas. Eu agradeço desde já a sua atenção, né? E quero parabenizar hoje também todos os psicólogos e psicólogas. A maioria é psicóloga, assim como a maioria dos professores são do sexo feminino, não é isso? Então quero dar parabéns a você. Não sei se tem mais psicólogos e psicólogas aqui dentro nessa live de hoje. Outras pessoas vão chegar, né? Ainda. Mas são muitos desafios que a gente precisa ainda vencer, mas já avançamos muito, né? São 58 anos de profissão. Eu trabalho aí na área hoje socioeducativa, mas já passei pela saúde, já passei pela assistência, né? Mas na educação ainda não cheguei lá, né? Então convidei uma pessoa bem especial hoje para falar um pouco com a gente, para que a gente pudesse conversar, né? E aí a gente vai dar início então a esse diálogo sobre que a gente poderia dar vários temas para essa noite. Desafios do professor durante a pandemia, a saúde mental do professor, né? Ou que saídas a gente pode pensar para esse professor, que dicas a gente pode pensar para amenizar esse sofrimento, essa dificuldade que todos estamos passando, né? Não é só o professor, claro, mas hoje a gente vai dar uma ênfase sobre esse momento difícil, né? Mas que está dando show de bola, né? A gente está vendo como os professores eles têm se dedicado, se reinventado para dar conta desse momento tão difícil. Então, eu queria convidar, deixa eu chamar a minha convidada essa noite, né, que também é psicóloga. Eu vi que ela passou por ali, deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Ou ela faz um aceno aí para mim para convidar. Sim, antes disso, enquanto eu vou convidá-la, você pode chamar outras pessoas aqui, né? Deixa eu achar aqui. Pronto, já convidei. Vamos ver, ó. Tem um aviãozinho aqui embaixo, né? No Instagram. Esse aviãozinho é uma cartinha que alguns dizem que parece. Manda essa cartinha aí. Oi, Dani, boa noite. Olá, Will, boa noite. Olá. Não Então, consigo assim, chamar de William. sim, a gente vai falar sobre isso já já. Mas vejam, estou aqui convidando vocês a convidar outras pessoas. Convide aí outros psicólogos, educadores, amigos, ou algum familiar que queira ouvir um pouquinho sobre esse assunto, né? E a gente poder Uhum. ajudar mais pessoas. Então, marca lá alguém ou envia no inbox dele agora esse convite para conversar nessa live. Então, boa noite a todos e todas. Boa noite a Daniele Souza, né? Uhum. Daniele, ela é psicóloga clínica e educacional.
né? Ela formou ali na UFPE. Nós formamos juntos, né, Dani? A gente se Isso, formou juntos ali. Eu lembro das alguns fotos, anos estava até atrás, vendo né? Uhum, alguns bons anos atrás. Passa rápido o tempo, né? é verdade. Ela, Dani, é especialista em educação inclusiva, especialista também em transtorno do espectro autista, servidora pública, Uhum, educacional, né, nos municípios de Escada e Tamandaré, aqui em isso. Pernambuco. Ah, e Dani, quero dar as boas-vindas a você e agradecer desde já, né, sua participação. Eu chamo Dani, minha gente, ela me chama de Will, e é assim, né? Porque a gente estudou junto, a gente passou É muito tempo verdade. na proximidade ali e todos que nos conhecem a gente usam de apelidos. Então, é o Will e Dani, a gente vai Uhum. se tratar aqui nesse momento, tá certo? O Mas é muito momento prazer pede tê-la. também essa leveza, né? Sim, verdade. Vamos deixar bem leve esse tema Uhum, que já é tão difícil, né? Na é. prática, de lidar. Então, parabéns para você, psicóloga, pelo seu dia, Obrigada. A 27 de recíproca é agosto. verdadeira. É isso aí. E a gente vai então falar um pouquinho, Dani, Uhum, sobre isso. Eu estava vendo assim que você tem um trabalho bem próximo, né, com os professores e acompanha bem de perto a realidade deles, sabe um pouco quais são as suas dores hoje, né, convive bem de perto com eles. Como eu estou na área socioeducativa, eu disse, bem, para falar sobre esse assunto de ansiedade, né, eu preciso falar com ela. E antes de você falar, ó, Gabi tá ali, e o Kíria, e todas amigas uhum, nossas, né, um da beijo para faculdade, todas. É, beijo o para FPE vocês e marcando obrigado. presença, né? Exatamente. Que bom, né? A gente manter essa Uhum. amizade ainda. A gente não tinha se encontrado depois desse tempo todo, né? A gente se via Não, mais no Facebook mesmo, curtindo a foto um do outro ali. Mas que bom essa verdade. aproximação. E a gente pode ter grandes proveitos aqui, né? Mas Com bem, Dani, certeza. falando sobre essa temática de saúde mental do Uhum, professor, nesse momento aí da quarentena, a gente é. sabe que todos nós temos uma sobrecarga emocional relacionado ao estresse aumentado, a ansiedade, né, que tomou conta de todos nós. Eu acho que alguém uma vez falou assim que o medo nos define. Né? E se a gente parar para pensar um pouquinho, de fato, foi um momento que nunca passamos, né? Uhum, E todos nós profissionais tivemos que nos reinventar. Né? Então, meu com trabalho também eu certeza. comecei a fazer de forma remota, né? E todos nós precisamos rever. E agora? O que é que eu vou fazer? Como vou trabalhar? Né? E essa foi a pergunta que apareceu para a gente logo no início da pandemia. Aos poucos a gente foi se adaptando à situação, adaptando e hoje são 6 meses, né, que a Uhum, gente está nessa situação. E um dos profissionais, os profissionais que sempre chamaram a atenção no meio da pandemia foi os profissionais da educação, né? isso. E algumas famílias disseram: e agora? Como é que vai ser? Né? Como é que a gente vai aprender? Como as crianças vão aprender? E nós, de certa forma, nos surpreendemos, porque conseguimos dar conta, de certa forma, né, desse momento, mas pagando um preço bem alto também, né, tendo que nos refazer o tempo todo. Né? E você que está tão próximo aí, o que é que tu poderia falar para a gente sobre esse momento dos professores? Certo. Primeiramente, eu queria cumprimentar a todos que estão aqui conosco, dar boas-vindas especial, vou colocar assim, para o grupo da educação de Tamandaré e de Escada que estão se fazendo presente aqui. Eu estou vendo pelos comentários e deixar um abraço para todos, que a gente está assim distante, mas também está próximo, e agradecer Sim, por estarem aqui conosco e verdade. poderem participar desse momento. A realidade do professor, antes da pandemia, já era uma realidade bem complexa, né? A gente sabe que a maioria dos professores possuem 2 ou 3 vínculos empregatícios, então eles Exato. já se Uhum. desdobravam, já tinham uma vida bastante dinâmica e desgastante, então já conviviam com quadros de estresse e ansiedade, e muitos, eu acho que uma grande parcela, inclusive, com adoecimento mental. Então, a saúde mental já comprometida por conta das questões da vida de trabalho, das relações estabelecidas no ambiente de trabalho, as relações interpessoais que são diretamente dependentes da relação intrapessoal, que pouco se fala, as pessoas falam muito da relação da gente com o outro, mas não da gente com a gente mesmo. Então, Uhum. tem muitas questões relacionadas às habilidades socioemocionais que precisavam ser trabalhadas. A gente sabe que o número de profissionais de saúde mental
dentro da educação ainda é muito reduzido, ainda se tem muitas questões a serem esclarecidas com relação ao papel da psicologia na área, Uhum. até para a gente Sim, poder fazer o que a gente deve fazer, o que a gente pode fazer de fato para contribuir para a categoria. Então, eles já vinham exato. com uma realidade de desgaste, que aí a pandemia ela trouxe rápidas mudanças, um alto nível de cobranças também diante dessa nova realidade que o professor precisou se reinventar, se adaptar às tecnologias da informação e comunicação, que são tudo que os professores estão usando hoje, de Sim, WhatsApp, de programas extras para poder construir as aulas fornecer informações para os alunos à distância. Então, isso já existia, alguns poucos já utilizavam e outros, pela necessidade, precisaram fazer uso de uma forma emergencial. Então, o contexto por si só, ele já é de grande teor de estresse. A gente sabe que o estresse sim. e a ansiedade, eles fazem parte da vida. A ansiedade, ela está comigo, ela está com você, ela está com Uhum. todos nós. Mas a questão é quando esse processo ele passa a ter um teor patológico e que aí seja um Exato. indicativo de cuidado. Então, algumas situações, o que eu tenho percebido, a procura até de muitos professores porque você sabe que o papel do psicólogo educacional, ele não é do atendimento direto, a gente até faz a Sim. psicoeducação, como a gente está fazendo aqui Uhum. agora, de Sim. discutir, de esclarecer, mas não faz o atendimento psicoterápico. E Sim. muitas demandas aparecem no contexto da educação, é de ordem psicoterápica. Então, precisa fazer o acompanhamento, precisa Aham. do cuidado, muitas vezes associado com a psiquiatria também, que em alguns casos é necessário sim, mas eu percebi que houve alguns agravos. E aí, talvez seja um momento também, como tantos têm falado sobre, será que a gente vai sair desse momento reinventado de fato, com novas Aham. perspectivas de vida, né? Pessoas melhores. Eu acho que a gente tem que fazer, a gente tem que cuidar da gente em qualquer circunstância. Talvez essa atual da Sim. pandemia, ela tenha deixado mais exposto a necessidade que a gente precisa ter de olhar com carinho e cuidado a nossa saúde mental. Acho que algumas coisas Exato. elas eclodiram mais. Esse é meu Sim. ponto de vista hoje. Sim, muito bem colocado, né? E a gente percebe assim que, claro, há profissões que eles ah, demandam mais atenção, cuidado, dedicação, né? E os profissionais de educação estão nessa categoria aí, né? Então sofre muito estresse, com Uhum, ansiedade. Muitas vezes a minha esposa, ela é professora, né? Pedagoga e professora do ensino fundamental. E eu vejo como muitas vezes ela gasta mais tempo tentando organizar a turma, né? São crianças pequenas, ela é daquela idade. Quanto tempo ela gasta com isso, né? Tentando, antes uhum, de entrar no processo de ensino e aprendizagem, sentar, vamos prestar atenção, não é porque é uma realidade bem diferente. Então, durante a sim, pandemia, além de ter que lidar com o que vamos fazer, né, como vamos fazer, houve também essa situação de proximidade com a morte, o sim. luto, né? A gente vendo Uhum. pessoas ao nosso lado sendo contaminados, né? E essa Isso. situação contribui para que até hoje não se tenha uma palavra final sobre retornamos ou não retornamos à sala de aula. Então tudo isso ainda está sendo muito discutido, né? E é É, como é você uma linha colocou, muito né? fina, né? Como você colocou, sobre a questão de ser definido pelo medo. O medo também faz Exatamente, parte da vida. A gente precisa do medo, a gente precisa para se autoproteger, senão a gente vai estar se colocando em situações de risco constantemente. Então, é um mecanismo de exatamente. autodefesa que todos nós já nascemos com esse Uhum, chipzinho ali ativado, vamos dizer assim. Quando isso não funciona, então já é um sinal de alerta, inclusive. Mas uhum, nós já temos a situação da pandemia, ela trouxe muitas questões que são concretas, sim. A gente está vendo pessoas adoecerem. A grande maioria das verdade. pessoas, se não conhecem alguém muito próximo, perdeu alguém muito próximo. Então, a dor, Uhum, ela está ali exatamente. ao lado. Só que mesmo com a dor ao lado, a gente precisa ter de lidar com ela. E a Uhum, gente vive esse mundo imerso na tecnologia, que o professor teve que lidar para trabalhar também, é o mesmo mundo que a gente vive fora do contexto do trabalho. Então, é o mundo das relações imediatas,
tudo é ligeiro, a informação corre muito rápido, é mais rápido do que o telefone sem fio, boca a boca. Então, as pessoas, É. elas não estão sabendo sentir. Eu falo muito sobre isso. As sensações, elas são muito efêmeras e a gente precisa Uhum. sentir dor também. A gente não pode fugir da dor. A dor, ela faz ter Sim. habilidades socioemocionais que o professor fala tanto, a gente fala tanto para o professor, eu não sei se você já ouviu falar da BNCC, que é aí para quem trabalha na educação, que é a Base Nacional Curricular Comum, e uma das coisas que essa base ela pontua são as habilidades socioemocionais, que eu achei o máximo, enquanto Uhum. psicóloga, quando isso veio à tona, porque o professor ele vai ter que trabalhar essas habilidades no contexto educacional com seus alunos. Mas ele precisa também trabalhar com relação a si próprio. Então, ele precisa se Sim. autoconhecer para poder é, é, lidar bem com os colegas de trabalho, lidar bem com as adversidades, que são muitas. E a gente que vem do serviço público, a gente sabe que as É. adversidades, elas são desafios diários, né? Você sabe bem. Desafios. É bem desgastante. Isso. E você falando aí, me lembrei também sobre a questão do burnout, que é o estresse do trabalho, né? Exatamente. Do que eu não entendi. Sim, então o estresse do trabalho, ele tá. Oi, eu acho que a internet tá dando umas cortadinhas de vez em quando, né? Uhum. Talvez a sua imagem tá um pouquinho embaçada, não sei se. Mas tá retornando, Deixa eu ver né? aqui. Estão me Voltou? ouvindo? Vocês. Tá. Tá Tô, me tô, ouvindo? tô te vendo bem. Tô Pronto. sim, faz parte, né? Então, é sim. Então, a gente fala do estresse do trabalho, nesses momentos, né, de desgaste, nos relacionamentos, esse dia a dia, a facilidade que se tem de pegar diferentes turnos. Então, a gente sabe que é Uhum. necessário, porque a gente tem famílias, a gente precisa melhorar, né, dar um melhor para nossa família e para a gente também. Mas ter o cuidado de Uhum. perceber isso que você falou. Perceber momentos de desgaste, sim. Momentos de Sim, cansaço, de esgotamento. A palavra, muita atenção da síndrome do estresse do trabalho é esgotamento físico e isso. emocional. Quando o nosso Síndrome de corpo começa burnout, né? de Burnout, burnout. burnout, que algumas pessoas É. colocam assim, e que ela existe e que tantas vezes passa desapercebida, né? A gente Uhum. percebe pessoas adoecidas no contexto do trabalho. Então, faz corpo mole, o que parece que não está nem aí, que deixa o serviço correr. Para a Uhum. gente, a leitura, ela de despersonalização, desrealização, ela não se reconhece mais naquele trabalho, aquele trabalho não Uhum. traz o prazer que deveria trazer, não tem o mesmo significado que era para ter. Então, aquele funcionário que está ali, aquele servidor que está ali, aquele educador, sobretudo, aquele indivíduo, ele precisa ser acolhido, ele não pode simplesmente ser Exato. julgado. E nesse momento Uhum. da pandemia, uma das coisas que muito me chamou a atenção, logicamente a gente sabe que os profissionais de E- saúde, eles são extremamente importantes, estão lá na linha de frente, como se chama, que todo mundo tem enaltecido e com louvor, é legítimo, a gente Uhum. também faz isso. Só que a gente não pode perder de vista também todo o desdobramento e a reinvenção que o professor teve que fazer para lidar com essa realidade. O Sim. professor tem que dar aula muitas vezes com a tela do celular e não vê ninguém, porque as câmeras estão Sim. desligadas e ele está ali sem saber se o aluno está olhando, sem saber se alguém está acompanhando. E é um ambiente novo, gera ansiedade. Uhum. A gente está aqui agora, exposto, tá na Uhum. rede. Nesse momento tem 52 pessoas nos ouvindo, nos vendo. Então, mas a gente sabe aqui, a gente tem um feedback de alguma forma. Muitas vezes o professor não tem. Então, naquela hora, vai ter que lidar com a frustração, com o medo. Muitas vezes a gente tem professores que estavam ali no seu universo em sala de aula e o universo virtual ele é muito mais amplo. E a gente sabe Sim. também que a tecnologia ela trouxe um julgamento virtual que ele é muito severo, né? As pessoas são Perverso, né? julgadas perverso. Isso. É. Isso, É. perverso. Essa é a Uhum. palavra, Will. Realmente É. ele é perverso e traz medo.
e traz um medo que não é apenas da ordem do imaginário, porque a gente vê isso todos os dias. Todos os dias tem uma nova polêmica ou alguém que está sendo julgado, que é a bola da vez, vamos colocar assim. Então, o professor, ele está no ambiente de exposição e de julgamento o tempo todo, que por si só é tensionador. Então, sim. a gente precisa humanizar o olhar para esse Uhum. profissional da educação tão importante que todos nós precisamos. Eu sou de uma família de professores, meus pais são professores, meus irmãos são Uhum. professores, eu corri para psicologia, mas voltei para a educação de alguma Uhum. forma. Tá com o pé lá Então, em OK, né? Na com o pé educação e lá e psicologia. e eu amo a docência no final das contas. Uhum. Eu sou suspeita para falar, mas são profissionais que, assim como quaisquer outros, eles precisam ser respeitados e mais do que nunca. A gente precisa ter um olhar acolhedor e humanizado para o profissional da educação, para o E professor, valorizado, né? sobretudo, e valorizado, com Valorizado. certeza. Eu estava ouvindo a sua fala aí e lembrando de uma pesquisa aqui do Instituto Península. Quem tiver depois na internet, quiser dar uma olhada, vale a pena e baixar o material deles. Hein? Instituto Uhum, Península, ele fez uma pesquisa no Brasil nacional, né, a nível nacional, e encontrou o seguinte dado, assim, que 88% dos professores nunca tinham dado aula à distância. 90%, se a gente uhum, arredondar, né? Porque não era sim, uma realidade nossa de dar aula à distância. Né? E, inclusive, existe um certo preconceito com cursos à distância. Né? verdade. Então, hoje melhorou isso, mas alguns anos atrás, na época que eu fazia pós, eu lembro de alguns comentários de pessoas que diziam, aquela faculdade ele faz curso à distância, e a gente olhava para aquilo e dizia, será que é boa, será que aquilo é validado, né? Uhum, E hoje o nosso olhar sobre isso precisou mudar, a gente precisou entrar nesse contexto de aula à distância, né? isso. E outro dado da pesquisa é 83% dos professores, né, não se sentem preparados. Claro, né, isso é óbvio, porque não era uma realidade nossa. Há países que isso é muito comum. Eu tenho amigos aqui americanos na cidade e os filhos deles estudam à distância há muitos anos. Então lá isso é regularizado, É muito regulamentado, né? comum. É muito Muito comum. comum. Mas para a gente não, e de repente nos pegou de surpresa, né? E E eram aí, coisas que já existiam, né? Na verdade. E eu sim, acho já existiam, mas que a gente nunca deu importância e tínhamos preconceito, né, com relação resistência. Sim. E aí, o que eu destacava na pesquisa é que os professores não queriam instruções referentes às disciplinas, né? Porque eles sabem ensinar muito bem aquilo que ele está proposto a fazer, mas era como dar aulas à distância. E agora, o que é que eu vou fazer com uma câmera, com um celular que às vezes eu nem tenho esse celular para dar conta disso, né? Eu nunca gravei um vídeo, né? E de uhum. repente ele ter que estar ali, aprender a lidar com equipamentos, aplicativos, né? Aplicativos para gravar as aulas, para editar a aula, né? Falar para uma câmera que não é uma coisa fácil e nem todo mundo está acostumado e nem disponível para isso. Né? Não é fácil falar para uma E câmera, né? não, a questão da sobrecarga, do trabalho, além do expediente que o professor leva trabalho para casa. Eu me lembro dos meus pais na minha infância, sábado, domingo à noite, preenchendo o diário de classe, caderneta. Isso para mim era Uhum. rotina, não tinha hora. E uma outra questão é a questão o professor, é, é, ele naturalmente é empata. Então, ele É. toma para si a realidade do aluno. E é muito sofrido hoje a gente conviver também com as mazelas sociais dessa realidade que a gente já vivia antes, mas que a pandemia ela acabou expondo, que a gente tem uma grande parcela, principalmente na educação pública. Na educação privada, eu acho que isso é um pouco diferente. Mas na educação pública, a gente tem uma grande parcela dos nossos estudantes que não tem acessibilidade virtual, vamos Não, colocar assim. A exatamente. tecnologia, ela não chega para todo mundo. E o professor, ele nesse momento, ele quer dar conta também. Eu ouvi em Uhum. muitos momentos de formação com os professores das redes em que eu trabalho, a angústia de muitos querendo levar a atividade na casa do estudante e a gente tendo que dizer, olha, a gente compreende, mas esse momento é risco para você também.
E aquela Aham. necessidade de abraçar, do toque, as tias. Eu me arrepio até quando eu me lembro, eu me emociono muito, porque a gente sente naquela hora também a dor do professor que está ali e que é real, ela é pulsante. E nesse momento todo mundo fica de mãos atadas, né? Porque a gente sabe Sim, que nesse sentido, o sistema ele é muito cruel. sim. Eu acho que tá oscilando um pouquinho a internet aí. Deu uma oscilada, mas acho que Foi. voltou. Vamos ver. Voltou, também ficou mudo aqui, Pronto. travou. Eu fiquei assustador. Foi. Mas é isso mesmo, vê. Algumas pessoas aqui, elas colocaram disso, né? Nívia mesmo, Nívia, minha esposa, ela tá aqui acompanhando, ela disse, né? Que ela sente por não estar acompanhando presencialmente as crianças, né? Eu acho que todo professor, educador, ele está sentindo muito esse momento, essa ausência, né? E outra pessoa que perguntou como manter esse vínculo durante a pandemia. Como é que a gente pode Ó, manter esse ó, vínculo? ó, Will, tá me ouvindo? Tô, Algumas pessoas estão colocando aqui que tá sem áudio. Ah, voltou, voltou. voltou, né? Tá Pronto. ok, todo mundo tá ouvindo? Se não tiver, Estão vocês ouvindo aí? avisam pra gente, por favor. Sim. Mas Nossa, é isso, né? A gente sabe dessa dificuldade da escola pública, né? E como você disse, esse vínculo pode ser mantido hoje remotamente, né? Virtualmente, sim, por enquanto, até as coisas melhorarem, né? E de isso. fato, existe a diferença do professor que está na escola pública e da privada, né? Uhum, Claro, e também essa realidade que o professor teve que assumir e assumiram muito bem. Eu vejo são várias capacitações durante a semana, são vários dias na semana que o professor está recebendo uma capacitação nessa sim. área. E, Mas é e, um desdobramento muito grande, né? Porque e ao contrário o meu até do que exemplo, se fala, o é, professor ele tem trabalhado muito mais. muito Assim, porque mais. eu ouvi alguém colocou aqui nos comentários que tem gente que está dizendo que o professor está recebendo para ficar em casa, que está de férias. E essa não é a realidade. Pelo Aham. contrário, porque não existe mais hora para aula, porque o horário, às vezes, Uhum. o professor ele vai até para poder atingir aquele aluno que a mãe passa o dia todo trabalhando e o celular só chega à noite. Então, ele vai Exatamente. readaptar o horário, vai estender mais. Então, tem trabalhado até muito mais. A carga horária de trabalho, ela acabou se estendendo. Exatamente. E principalmente assim, para mulheres que têm já uma dupla jornada de trabalho que acabam assumindo essa questão de cuidar de crianças, né? Acaba ficando mais Uhum. para a mulher, não que os homens não ajudem, né? Mas acaba esperando isso da mulher. Então, a sobrecarga sobre a mulher é muito grande. Nem essa semana, inclusive, eu falei sobre isso, né? Que as mulheres elas sentem muito mais ansiedade, sofrem mais de ansiedade por conta dos Sim, papéis, né? Que é cobrado pela nossa cultura, né, pelo que foi acordado aí. Então, como você disse, é gravar à noite, muitas vezes, assistir essas videochamadas. Manhã, pode ser tarde, pode ser noite, a qualquer hora. acompanhar Então, os aquele filhos. horáriozinho, acompanhar os filhos durante, esse desdobrar, né? Uhum. Acompanhando filhos, cuidando de casa, são as coisas da escola, as atividades remotas. Então, o nosso espaço doméstico hoje, ele está sendo dividido com o espaço do trabalho. O que não é uma coisa muito legal, a gente sabe, né? Porque acaba gerando estresse e a gente precisa organizar melhor isso, né? Poderia organizar melhor isso, né? Isso. E nós somos impactados diretamente. Nós, educadores, os professores, eles são impactados. Texto que a gente é impactado pelas incertezas socioeconômicas, porque a realidade, ela modificou para muita gente. A pandemia, ela trouxe também o desemprego. A gente fala aqui da questão, a realidade é diferente da escola pública, da escola privada, mas as escolas privadas também têm passado por dificuldades com o número reduzido de matrículas, né, de Uhum, evasão, aumentou muito. E isso rebate automaticamente no professor. A angústia do professor, eu vi agora há pouco em dos comentários aqui, que aqueles professores
alfabetização dos anos iniciais, como a gente chama, alfabetização, Uhum. que hoje é primeiro ano, porque muda muito a nomenclatura na Sim. educação. Eu mesma, às vezes, me confundo um bocado. Mas aí, esses professores estão muito preocupados com... que a gente sabe que tem alguns grupos, acho que prejuízos todos vamos ter, Todos. mas alguns Isso. grupos talvez um pouco mais em termos Mais, de né? aprendizagem. Mas a gente tem que levar em consideração a qualidade nesse momento. Se eu for focar também apenas nas dificuldades e naquilo que eu vou perder, aí a coisa vai ficar mais densa, a situação ela Uhum. vai se tornar ainda mais penosa e o sofrimento ele tende a aumentar, porque eu já vou criar uma Aumentar. expectativa negativa acerca do meu Uhum. futuro. Os pensamentos Exato. automáticos que vão vir, eles não vão ser bons. Então, eu preciso usar da capacidade de resiliência para tentar vislumbrar uma realidade de forma diferente e ver que, mesmo diante dessa realidade diferente, difícil, que dá medo e que assusta, o que é que eu posso fazer de positivo? O que é que eu estou ganhando? Eu Uhum. estou tendo a oportunidade de muitas vezes, por incrível que pareça, me aproximar de mais alunos, de mais colegas. E isso eu falo pessoalmente também, que isso aconteceu comigo, eu tenho visto como algo muito bom, como esse momento com nós dois aqui, Aham. depois de tanto tempo, Sim. as aproximações ou reaproximações que a tecnologia oportunizou, a questão do vínculo, porque tem pais e mães que têm dito que não adianta mais a educação porque o ano letivo está perdido. E eu discordo. A gente não pode Uhum. simplesmente Uhum. jogar a toalha, né? Ou a mochila e deixar Sim. para lá. E a O gente ano escuta letivo está muito isso, né? vivo, muito, e a gente É. precisa combater esse vocabulário. A gente precisa Sim. fortalecer o trabalho daqueles que estão na linha de frente das escolas, que estão ali com o lápis piloto na mão, professores que estão se fantasiando, estão se virando, não é nem nos 30, é nos 1000 para poder chamar a Ah, atenção do aluno, é professor verdade. que virou artista, ou a gente está descobrindo Sim. outras habilidades que são incríveis. E a gente precisa chamar a atenção das pessoas para isso, que a escola está viva, a escola está Uhum. aqui e a qualquer momento a gente vai poder abrir os portões novamente, se encontrar, se abraçar, como sempre foi, e Uhum. viver os desafios da educação ali no território da escola. É verdade. É um dia de cada vez, né? É pensar no hoje. O amanhã a gente não tem controle. Na verdade, a gente não tem controle nem sobre o hoje, né? Mas é pensar que eu preciso viver o agora. Então, o que agora que eu tenho é isso. E esperar que mudanças podem vir para depois. Inclusive, esse trabalho, quem sabe vai continuar de alguma forma. Depois disso tudo, que aprendizagem a gente teve com esse trabalho do home office? Né? Tem empresas que já disseram, vou continuar em home office, não vou mandar as pessoas Sim, para aqueles locais lá, escritórios, porque estou pagando demais por um aluguel, por exemplo, e eles podem fazer de casa. Então, quem o lado sabe bom da tudo pandemia, isso, né? É exatamente, um ponto positivo, é, né? quem sabe a gente vai ter mudanças nessa área também, né, porque a gente se adapta e ainda bem muito fácil a tudo, e a gente tira aprendizagem de tudo, esse momento, Com, né? com Então, a certeza. gente está A, vivenciando exatamente isso. A gente precisa educar o nosso olhar para poder ver a vida ou as situações que a gente vive sob outras perspectivas. Se a gente focar apenas nas perdas é, é, e na questão negativa, e aqui eu não estou falando de perdas na questão Uhum, das vidas, não, tá? Até também, porque a gente sabe que as perdas elas fazem parte da nossa vida, mas eu não digo nesse contexto, mas as perdas das relações, do contato, das reuniões com os amigos, das reuniões familiares, porque a gente precisa disso também, isso faz parte e é necessário para a garantia da nossa saúde mental. Então, não é luxo eu querer sim, estar com meus amigos, eu querer dar uma volta no shopping, eu querer tocar violão com um grupo de amigos, não é luxo. Isso é necessário para eu para a manutenção da minha saúde mental. Mas uhum, eu preciso ser realista, e aí, com essa minha realidade de agora, o que é que eu posso fazer para poder viver da melhor forma possível com o que eu tenho hoje? E isso é instrumento também de aprendizagem para nossos alunos. Daqui a uns anos, isso vai estar na sim, história. E a gente vai ter um grupo que vai poder contar
como a gente lê hoje sobre a Exatamente, gripe né? espanhola de tantos anos atrás que a gente não viveu, só viu nos livros, e é um grupo hoje e a gente está fazendo parte disso também. Como é que eu fiz para poder superar aqueles desafios da época? Isso não é Sim, diferente com é, a educação. Acho que a é, educação ela tem se mostrado, entre tantas ciências e profissões, aquela que tem se destacado pela criatividade. Eu fico sim, encantada ainda com o que eu vejo dos professores, com a capacidade criativa e de reinvenção que esses profissionais têm. sim, é verdade. Eu tenho acompanhado também algumas coisas e é fantástico mesmo a capacidade de se reinventar mesmo. Acho que a palavra é essa, não ressignificar, a gente olhar, né, nesse momento aí o que é que eu posso aprender com isso. Um dia a gente vai estar rindo, eu espero, né? Rindo no sentido de, Verdade. poxa, passou essa fase, né? Eu acredito nisso, que a gente vai melhorar e muito. Eu acredito que a vacina está próxima também, a gente vê, né? Nunca Sim. aconteceu em menos de um ano aí chegar uma vacina nesse porte e a gente está vendo recordes sendo quebrados, né? E eu Uhum. acredito que um dia a gente vai olhar para trás e de fato ver, poxa, eu consegui passar por isso, né? E outras coisas poderão vir, mas a gente não vai pensar no que pode vir, a gente tem que pensar no agora e no que está na nossa realidade, né? Ô Uhum. Dani, o que é que você poderia, a gente poderia pensar sobre dicas para esse professor que está aqui agora, né? Que está ouvindo. Alguns comentários foram colocados aí, a gente pode dar uma olhada depois. Sim, eu estou vendo Mas um o que que a aqui gente. que está me Sim, chamando muita atenção até. vamos A falar tela então. parou Depois. nele. Pronto, vamos falar então. Você quer falar e depois a gente passa para Certo, uma parte final. certo. Esse que está aqui é de, acho que é o Wendel. Ele está colocando: o ensino híbrido é algo que me preocupa. Teremos uma carga maior ainda de trabalho. É, é aquela questão, a gente sabe que algumas coisas já estão se organizando para o depois. A gente não tem clareza ainda de como vai ser. A gente sabe que essas aulas vão precisar ser complementadas, mas ainda não se tem nada pronto, com relação à execução, como será. O professor, o que ele não pode nesse momento, e aí eu digo até para você, Wendel, e para todos os colegas que estão aqui conosco, é que a gente se antecipe com essa preocupação já de algo que ainda não chegou. Isso para a gente tomar para a vida. Claro que a gente vai precisar se preparar, mas do jeito que a gente Sim, teve que se reinventar agora para dar conta das aulas, a partir do momento que um calendário foi a pandemia, né, o distanciamento propriamente começou, acho que foi em 18 de março. Um mês e 10 dias depois foi que houve uma regulamentação, houve um pronunciamento a respeito de como ficaria a questão das aulas, da educação em si. Então, houve um período de ociosidade que coincidiu com aquele primeiro momento de medo, todo mundo assustado, sem saber do que se tratava. Então, a gente está passando ainda por fases. Essa questão do ensino híbrido, que são as aulas remotas com as aulas presenciais, é uma possibilidade que já se tem. Então, isso é algo que ainda vai se concretizar, e como vai ser de fato, a gente também não sabe. Então, o que a gente precisa é respirar nesse é, momento, respirar, dar conta do que a gente tem agora, e aquilo que for, enquanto expectativa, vamos segurar um pouquinho até que as coisas estejam mais claras, porque não vai ser também algo que eu não acredito nisso, que vai ser de todo e qualquer jeito. Não dá para ser assim. Ninguém aham. parou os professores não pararam de trabalhar. Todo mundo está trabalhando. E aí as secretarias municipais, tá me ouvindo, Eu, Will? eu, eu acho que deu umas cortadas aí no áudio, viu? Na tua Que parte foi? final aí, deu umas cortadinhas, foi aí, o pessoal colocou aqui, ó, congelou sem som. Mas voltou?
Sim. Voltou agora, para mim voltou. Voltou. Para mim aqui tá bem. Vocês estão vendo aí, Pode ver já. pessoal? Voltou? Sem áudio. Voltou ou não? Sem áudio, eu tô te ouvindo. Voltou, né? Oi? Chegou? Eu acho que é aí na internet. Pronto, agora voltou. É, Pronto. Eu acho a que deu uma internet tá. cortada, mas retornou. Agora tá ok. Eu não sei até onde me escutaram, mas para Uhum. sintetizar, o que eu Sim. coloquei foi que a gente precisa, nesse momento, é respirar de verdade, esperar a poeira assentar, para ver o que é que vai ser proposto de fato enquanto a execução do trabalho. Não acredito que as coisas sejam apresentadas de qualquer jeito, não vai. Como eu falei, Uhum. os grupos técnicos têm discutido muito, inclusive porque ninguém está de férias. Férias é quando a gente fica livre para curtir o ócio, e não é um ócio produtivo, que a gente viveu o ócio produtivo na pandemia, então todo mundo está Uhum. usando os momentos ociosos, entre aspas, né? Porque a gente sabe que o Sim. tempo ele esticou mais, mas para ver live, para estudar, para formação, para Exatamente. curso, porque as horas elas estão sendo preenchidas. E o Uhum. ócio, ele é extremamente importante também para a saúde mental. Então, as férias, Sim. elas são necessárias. Então, ninguém está de férias, os estudantes não estão de férias. Então, vai ter toda uma reorganização até que o ensino híbrido seja organizado de fato. Então, nesse momento, calma, vamos dar conta do que a gente tem por hora, que já Uhum. é muita coisa, e a bagagem já é bem grande. Sim, e é importante essa questão de estabelecer um tempo de descanso, né? No meio dessa rotina toda de capacitação, de preparar aulas, Sim, encontrar um momento de descanso, de fazer algo diferente, de fazer uma atividade física, né? Para que esses fundamental. momentos, esses picos de ansiedade, eles possam diminuir e a gente possa se concentrar e estar atento às nossas emoções, né? Porque às vezes a gente está numa correria tão grande que a gente nem percebe o que é que a gente está sentindo. Alguns dizem Verdade. assim, não tenho tempo nem de chorar. Então, É. que situação difícil, né? Então a gente Uhum. precisa estar atento a esses sentimentos, se eu estou bem, se eu não estou bem, mostrar para quem está ao seu lado, na sua família, na sua casa, ó, eu não estou bem, eu preciso de silêncio, eu preciso de um tempo para mim, esse é um tempo Uhum. meu, e a gente buscar também saídas, né? E uma dessas saídas é encontrar um tempo de fazer algo ou não fazer nada também, né? Um tempo de não fazer Isso. nada, né? De Uhum. descansar, de ouvir uma música, de fechar os olhos, de respirar, como você disse. E Uhum. são estratégias, né? Eu, por exemplo, vou dar um exemplo da questão do online, né? Que muita gente olhava isso e criticava um bocado, mas minha terapia é online. Então, eu comecei a fazer terapia online antes da pandemia e funciona até hoje. Eu comecei a fazer exercícios físicos em casa, né? Uma plataforma de exercício físico. Faço, mantenho até hoje. Então, a gente pode fazer. Muitas vezes a gente não quer mudar hábito, né? Não quer criar uma nova rotina, mas a gente pode. Verdade. E o exercício físico, biologicamente falando, neuroquimicamente, né? Os nossos Uhum. hormônios, os nossos neurotransmissores, ele tem uma função essencial para o equilíbrio da nossa saúde mental. Não é só a Sim. questão física, Uhum. do bem-estar Do... físico, como eu falei, a gente é Sim. biopsicossocial, então está tudo interligado. O exercício físico, ele vai trazer, muitas vezes, aquela sensação de bem-estar que o estresse ele retira. Então, Uhum. é uma relação de causa e efeito direto. Que quando a gente não faz exercício, às vezes a gente pode compensar, que na verdade descompensa na comida, naquele ataque na a É geladeira verdade. noturno. Uhum. Eu vejo muito meme da pandemia, quando se começa todo mundo com a cara de espanto, aí vai mostrando os Aham. bonequinhos, né? Uma cara de espanto, outra tranquila, e no final é sempre uma cara mais gordinha, porque ela trouxe isso. Sem ninguém poder sair de casa, ficou difícil manter uma rotina de exercícios, porque era tanta coisa para dar conta. Então, a gente está Sim. vivendo já o novo normal, né? Uhum. Que a gente precisa se readaptar, e nessa readaptação é importante que a gente reorganize a nossa rotina com aquilo que a gente tem e incluir a prática de exercício físico, porque vai Uhum. ajudar na questão bioquímica, além de ajudar
a nossa saúde física e também o nosso sono. É um período né? que acho que muita gente com insônia, comendo demais, ou Uhum, muito irritado, que são os primeiros impactos, os primeiros sinais até da ansiedade, né? Ela vem se isso. manifestando devagarzinho e às vezes, como você falou, passa desapercebido. E para compensar, né, esses sintomas aí de ansiedade, de desgaste, de medo, muitas pessoas vão para um outro caminho, é uma compulsão. Às vezes a compulsão, a comida, como você disse, né, uma compulsão pelas compras, então passam a comprar Sim, exageradamente, compra uso pela de internet é um bebidas perigo, e pela internet agora é mais fácil, né? A gente não precisa um nem sair de perigo. casa. Muita gente está usando tarja preta, mas é a tarja preta do cartão de crédito, né? Não é Isso, remédio, não. E comprando, usando álcool e outras drogas. Então, é uma saída isso. completamente equivocada, né? Mas que muitas vezes a gente não percebe. Que a gente está É, entrando no processo ali negativo. é aquela velha, a frase clássica, né, Will? Todo excesso ele esconde uma falta. Então, Uhum, é o excesso da bebida, é o excesso da comida, às vezes até o próprio excesso de exercício físico que tem também. Todos os excessos, eles escondem faltas. Aí a gente precisa se conhecer, se olhar, se permitir se ver, porque, como você falou, quando você disse, eu não consigo nem chorar. Por que eu não consigo chorar? Eu estou me escondendo de mim e eu preciso me conhecer necessariamente. uhum, Você fala você trouxe a questão da psicoterapia. A gente tem uma ferramenta sendo muito usada hoje, que é da terapia online, que ela é extremamente eficaz. Como uhum. a gente havia conversado antes, Sim. muitos psicólogos, inclusive, com muita resistência, o tal do preconceito, que é aquele pré-conceito sobre algo, daquilo que a gente normalmente não sabe. E ela é comprovadamente eficaz e que pode e deveria ser a alternativa de muitos, porque saúde mental não pode ser considerado um luxo. A gente não pode Uhum, recorrer à ajuda ao profissional da saúde mental, a nós psicólogos ou aos psiquiatras, aos médicos psiquiatras, quando a situação ela chega no limite. O limite é como o próprio sim. nome está dizendo. Foi além. Uhum, Então eu preciso me exatamente. cuidar antes que esse limite Ah, chegue, né? Fazer uso exatamente. de É, outros artifícios. isso. Exato, né? E assim, essa fala é muito importante porque as pessoas têm muito preconceito, né? Ainda acham que psicólogo é para louco, né? Que Uhum, psicólogo só trata dessas questões de transtornos, mas o leque é muito grande, né? A gente tem psicólogos hoje em todas as áreas aí, a gente sabe, esporte, do trabalho, escola, verdade. psicossocial, tantas possibilidades, né? E podem nos ajudar a simplesmente falar. Às vezes você não tem com quem desabafar, falar do A, seu sofrimento, da sua dor, né? a gente encontra psicólogo em todo lugar, mas não é todo mundo que é psicólogo, que aí vale a dica Não, também. Não é aquele amigo uhum, que está ali que ouve, ou aquele colega que é de outra área de profissão que fala bonito, é gostoso da gente ouvir. Não tem o mesmo papel. Eu acho uhum, que cada coisa no seu lugar, porque a gente precisa também parar de tratar a saúde mental como eu falei, como supérfluo, é um lugar que todo mundo coloca a mão. Não, a gente precisa ter responsabilidade, porque a gente está falando de saúde. Isso sim, daqui sustenta todo o resto, uhum, está tudo conectado. exatamente. Então, a gente precisa estar bem e ter essa responsabilidade. E nós, enquanto profissionais da saúde mental, a gente precisa fortalecer isso. Se a saúde mental é para todo mundo. Até a brincadeira que todo mundo faz da medicação, da necessidade de procurar um psiquiatra, do jeito que a gente precisa de um médico para tratar uma dor de barriga, a gente precisa de um médico para tratar a dor da alma, Sim, muitas vezes fazendo uso de medicação. Não quer dizer que a isso. medicação vai ser para sempre. E se for, eu tenho que conviver com aquilo se aquilo vai me trazer mais qualidade de vida do que menos. Então, aquela Uhum, piadinha do contexto de trabalho, aquele professor ali tirou licença por conta disso, aquela uhum, professora. Não, a gente precisa acolher, a gente precisa fortalecer, se fortalecer, porque hoje é o colega, amanhã pode ser eu que vou estar naquele lugar. é, Ninguém tá passivo de passar sobre qualquer situação de sofrimento. Viver exato. é um eterno rasgar-se e remendar-se, né? Como já dizia o Uhum, poeta. Então faz parte. sim. A dor, E a ela é dor, constitutiva. exatamente. E a dor é do sujeito, né? Então a gente não pode julgar a dor do outro,
dói de um jeito diferente, é a mesma doença, né? Então, cada um Exatamente. sente de uma forma diferente, porque cada um veio de um lugar, está inserido em um lugar e vai perceber de formas diferentes. Então, Uhum. acho que a mensagem é um pouco dessa, né? De Sim. olhar para dentro de você e ver com quem você pode contar. É o professor saber que ele não está sozinho nessa. Então, Não. todos nós estamos juntos, né? Claro que cada um na sua área sofre de forma diferente porque realiza uma atividade diferente também. Mas vocês, professores, não estão sozinhos. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? Que a gente pensou em falar essa noite, Dani. Sim, Você quer trazer sim. alguma coisa a mais? Não, o que eu normalmente eu quero deixar aqui o meu registro de gratidão a todos os colegas profissionais da educação. Eu vi aqui muita gente das escolas, o que me deixa muito feliz, porque Aham. mesmo distante a gente está conseguindo se aproximar dessas pessoas, dizer que a gente, como você bem colocou, nós estamos aqui e para servir vocês, mesmo à distância, os canais de comunicação estão abertos, os nossos perfis de mídias sociais, os que estão mais próximos têm os nossos contatos de WhatsApp, e quando não, tem as mídias, Instagram, Facebook, que nesse momento eles acabam fazendo diferença para esse tipo de conversa, de orientação. Já deixo aqui publicamente o meu convite a você também, Will, para no outro momento a gente continuar essa conversa, porque eu acho que tem muitas questões que a gente precisa discutir ainda. Há muitas barreiras que precisam ser transpostas. Eu acho que falar de saúde mental todas as vezes é um privilégio. A gente precisa Gratificante, falar né? mais sobre isso. Importante. Para a gente é suspeito, né? Para falar sobre isso, Ah, dizer que é bom. Se deixar, a gente passa o dia. Mas são uhum. assuntos que são relevantes. E hoje, mais do que nunca, Dia do Psicólogo, 58 anos Uhum. que a profissão da psicologia ela foi regulamentada. É um dia que merece louvores, que a gente precisa Sim, agradecer, parabenizar todos os nossos colegas pelos dias de luta e também pelos dias de glória, né? verdade. A Sim. gente precisa. E meu obrigada. Se tiver Eu alguma que questão, agradeço. se tiver Não, alguma eu que questão, a gente está agradeço. aqui para responder. Quando eu comecei a produzir também conteúdo nessa área de ansiedade e estresse, e uma das primeiras pessoas que eu pensei foi Danita. É muito bom, porque é uma pessoa que eu conheço e tem desenvolvido um trabalho muito bom. Então, parabéns para você, parabéns pela forma que você tem conduzido, né, o seu trabalho aí, e eu vejo que os professores estão aí lhe acompanhando, né? Se eles estiveram aqui hoje, com certeza eles estiveram em vários outros momentos também. Então, parabéns para você e obrigado por se disponibilizar seu tempo, à noite, a gente sabe que não é fácil, né? Eu tenho família Uhum. lá, você também tem aí, e a gente está reservando esse tempo para a conversa. Parabéns pelo seu dia da psicóloga e parabéns aos professores, a você também e a todos os professores aí, porque não deixaram a peteca cair, como a gente fala brasileiro, né? Estão se Verdade. desdobrando, se reinventando todos os dias. Eu sou suspeito de falar também porque minha esposa é professora e eu vejo a dedicação dela. E as pessoas que estão passando aí, a Valéria e outros, né, que eu conheço, e você conhece a maioria também, né? São pessoas Uhum. que estão se dedicando e tentando fazer o melhor, porque fazem com o coração, não apenas Isso, porque estão pagando, mas porque eles querem ver de fazer diferença, né, na vida dessas crianças, adolescentes e de adultos também. Então, parabéns a vocês, verdade. professores, e mais uma vez obrigado, Dani, pela Eu sua que presença aí. agradeço. Essa é aquela categoria que bota o coração na frente e faz. Eita, é verdade. Ó, então essa live aqui vai ficar gravada aí no Instagram, né? Então quem quiser assistir, pode assistir, né? Depois eu vou colocar também no Facebook. Então é isso. Então a gente termina aqui. Obrigado, Dana. Obrigado a Eu todos que pela agradeço. atenção, pelos comentários. Não deu para ler todos os comentários, né? Mas a gente Uhum, foi falando. Eu acho que deu para tocar em muitos desses comentários e perguntas aí deles, né? uhum. Acredito que Tá sim. bom. Tá bom. Então boa noite a todos. Boa noite a você. Tchau. Até a próxima. A gente vai marcar outras Até. vezes aí, viu? Se Tchau. Deus quiser. Vamos lá. Tchau.